E pessoal do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? Desejo que realmente tudo esteja na mais tranquilidade possível, tá? Na maior tranquilidade possível. Bom, primeiramente eu vou ressaltar com vocês a necessidade da gente corrigir com bastante atenção as atividades que foram destinadas para vocês fazerem, né? A partir da página 77, 78, 79. No próprio semanário que eu disponibilizo para vocês aí, vocês vão encontrar as atividades. Muitas delas, elas são respostas pessoais, mas vocês têm condição também, né, de perceber algumas anotações que eu acabo sugerindo para destacar elementos que eu considero principais, né? Eu quero destacar, na verdade, um ajuste que tem que fazer no caça-palavras, porque no caça-palavras era para aparecer a palavra imigrante e não aparece, né? Vai aparecer a palavra migrante duas vezes. Esse é o único erro que tem. Você grifa o migrante duas vezes e fica resolvido todo aquele problema, né? O caça-palavras é sempre uma atividade legal que vocês gostam de fazer, né? E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, observa com bastante cuidado as correções, né, que estão nos semanários, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo também, né? Já sanei, inclusive, algumas dúvidas a respeito, né? Mas não são atividades, de modo geral, tão difíceis assim. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, né? A unidade 4 da nossa apostila. Nessa unidade 4 da nossa apostila, a gente vai trabalhar basicamente com as atividades urbanas e as atividades rurais no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho das atividades, das coisas que acontecem no campo e na cidade, né, no contexto do nosso país. Né? Então, já de antemão, a primeira coisa que a gente vai ter que ressaltar com vocês é o fato de que existe uma relação entre o campo e a cidade, né? E vice-versa, entre a cidade e o campo. Então, assim que você começa a ler o livro, né, você vai percebendo, né, na verdade, que tem a necessidade de você notar o que o campo oferece para a cidade e vice-versa, né? Então, quando a gente começa a pensar, bom, afinal, o que o campo oferece para a cidade, né? Essa pergunta até que ela é fácil, porque você vai notar que você alimenta, né? Então, você tem os alimentos que vêm do campo, né? Você acaba percebendo que você tem atividades, né, que você pode desenvolver no campo, né, como atividades de lazer também. Mas o campo, ele vai oferecer, na verdade, principalmente as nossas características de alimentação. E no campo acontece muita coisa, né? Você vai perceber que no campo vai acontecer a criação de animais, vai ter o plantio, né, e tantas outras coisas que ainda vamos falar mais à frente. Mas o campo oferece isso para as cidades, né? E aí você fica pensando também, mas e o contrário, né? O que a cidade oferece para o campo? Bom, a cidade oferece para o campo elementos como os maquinários, né, as máquinas de um modo geral. Então você tem trator, você tem fertilizantes que são feitos nas indústrias, né? Então muitos desses elementos eles estão também lá sendo produzidos na cidade e vão para o campo, né? A tecnologia de um modo geral, então elementos como internet, antena parabólica, isso tudo tudo isso são coisas que são desenvolvidas no campo, na cidade, que vão para o campo, né? Então sempre existiu esse troca-troca, né? A cidade sempre tem algo para oferecer para o campo e o campo sempre algo para oferecer para as cidades. Há muito tempo isso acontece, né? Então o próprio texto ele começa falando sobre essa necessidade, sobre esse entendimento, né? De que o campo oferece para a cidade oferece elementos também para o campo, né? E aí eu quero destacar para vocês, na verdade, esses elementos tanto do campo quanto da cidade, né? Então você já sabe que existe uma relação de troca entre campo e cidade, mas afinal de contas, o que se estabelece em cada lugar, né? O que acontece em cada lugar, né? Então a gente vai poder falar nesse momento do que a gente chama de setores da economia, né? Então os setores da economia são atividades que os seres humanos fazem, né? Então as atividades não são iguais, né? Então você tem, por exemplo, um criador de animal, isso é uma atividade, né? Você tem uma pessoa que trabalha no banco, isso é uma atividade, né? Você tem um professor, isso é uma atividade, né? Então você vai perceber que o tempo todo
nós, a partir do momento em que buscamos uma profissão, nós exercemos uma atividade econômica, né? Então essa atividade econômica ela vai ser estabelecida de 3 formas. É até fácil a gente gravar isso, né? Nós temos um setor dessa economia que nós vamos chamar de setor primário, nós temos um setor que é o setor secundário e nós temos um setor que é o setor terciário. Então fica fácil, primário, secundário e terciário. O que acontece em cada um deles, né? Qual é a característica de cada um deles, né? O setor primário, né? Ele dá a ideia de primeiro. Olha quantas coisas, né? Primário, primeiro, né? O setor primário ele é caracterizado por várias atividades, né? Relacionadas especificamente ao mundo do campo, né? Então lá você tem, por exemplo, a pecuária, né? Afinal, o que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais. Então você, independente de qual criação de animal você desenvolva, que você faça, você tem, na verdade, uma atividade pecuária. Então, criação de gado, né? Você tem criação de porcos, você tem várias criações que, na verdade, trazem esses elementos da criação. Bom, nós também temos ainda, né, nesse setor primário, nós temos a agricultura, né? Então, o que é a agricultura? A agricultura é o cultivo, né? Então, qualquer que seja esse cultivo, de feijão, de café, de soja, de milho, né? Todos esses cultivos, eles são relacionados à agricultura. Muitas vezes você já até ouviu falar de uma palavra chamada agropecuária. É quando você junta, né, a palavra agricultura mais a palavra pecuária. Ou seja, você dá um sentido que é de criar e cultivar ao mesmo tempo. Então a gente chama isso de agropecuária. Mas além da agricultura, além da pecuária, nós temos ainda no setor primário, né, o extrativismo. O extrativismo é quando você retira da natureza, né? Então você tira elementos da natureza, né? Então vamos imaginar que você tenha de 2 tipos esse extrativismo. Você tem um extrativismo que ele é um extrativismo mineral, é quando você retira minerais, ferro, alumínio e assim sucessivamente, né? Quando você vai lá no subsolo, você retira esses materiais, você faz uma extração, né? Então um extrativismo mineral. Você também tem um tipo de extrativismo que é o extrativismo vegetal, né? Quando você tira vegetais da natureza, né? O próprio nome fala, né? Mas não é só retirar vegetal folhinha, né? As árvores, por exemplo, é uma atividade vinculada a esse setor vegetal, né? Então você tem o extrativismo de 2 formas, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, conforme nós falamos, ainda no setor primário. E no setor primário ainda, cabe destacar para nós os elementos da pesca, né? Quando você vai lá, retira também a pesca, né? Você acaba fazendo também um elemento do setor primário. Então o setor primário ele é basicamente um setor vinculado ao campo. Então você tem a agricultura, você tem a pecuária, você tem o extrativismo, seja ele vegetal ou mineral, você tem a pesca. Ele é relacionado ao mundo do campo. Depois nós temos um segundo setor, né, que a gente chama de setor secundário, segundo, né, setor. Ele é basicamente desenvolvido pela atividade industrial. A atividade industrial é aquela que transforma, né, os elementos em bens acabados ou não, mas ele transforma os elementos, né? Então você tem, por exemplo, uma indústria, né, automobilística, de automóveis, uma indústria têxtil, de tecidos, né? Você tem uma indústria das mais variadas possíveis, né? Então você tem siderúrgicas, você tem metalúrgicas, você tem uma infinidade dessas indústrias. Mas ela é o setor secundário. Por que que ela faz? Ela retira elementos lá do setor primário e transforma. No que ela transforma essa indústria, independente de qual seja esse produto, ele vai ser deslocado para um setor que é o setor terciário, que é o terceiro setor. Então, o setor terciário ele vai ser, na verdade, o responsável por comercializar aqueles produtos que foram feitos lá no setor secundário, que é o setor industrial. Então, o que é o setor o setor terciário, né? O setor terciário nada mais é do que aquele que faz e vende os produtos que vieram do setor secundário. Mas, além disso, ele também é um setor que traz para a gente, né, as características das prestações de serviço. O que são as prestações de serviço? Hospitais, escolas,
né? Então são todas aquelas atividades que de certa forma estão relacionadas, né, a uma prestação de serviço para o cidadão, para a comunidade, né? Então a escola, por exemplo, ela é uma prestadora de serviços. Então você pertence ao setor terciário. Ficou claro para todo mundo? Só para a gente recapitular, eu gostaria de citar 3 exemplos, né? Para ficar muito claro isso para vocês. 3 ou até mais exemplos, né? Acabo falando um pouco mais, né? Vamos imaginar um homem que faça um cultivo de hortaliças e ele venda os seus produtos numa feira, né? Então esse homem, ele planta lá alface, couve, tomate, cenoura, cebola. Esse homem, ele é do setor primário, né? Então ele é do setor que trabalha com agricultura, que é vinculada ao setor primário. Vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa que cria porcos, né? Mata esses porcos e comercializa a carne, né? Então você vai perceber que ele é do setor primário, né? Ele é vinculado à pecuária, ele cria animais, né? Então você vai perceber que ele é vinculado ao setor primário. Aí depois você vai pensar assim, bom, mas ele vende, né? Bom, se esses 2 exemplos que eu citei, se eles venderem, eles fazem isso para um fim de dar prosseguimento no produto, né? Mas ele não é basicamente do setor terciário, ele é basicamente do setor primário, né? Porque ele é um agricultor ou ele é um criador, né? Então, ele é vinculado a esse setor. Agora, vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa fábrica de tecidos, fica trabalhando numa fábrica de tecidos de algodão, por exemplo, né? Vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa montagem de automóveis. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa fábrica de televisores, né? Todos esses últimos exemplos que eu citei, eles mostram de trabalhadores que estão no setor secundário, que estão trabalhando onde? Na indústria, né? Agora vamos imaginar uma pessoa que trabalha no comércio, trabalha numa loja, né? Vamos imaginar eu, que sou professor, né? Vamos imaginar uma pessoa que é um enfermeiro ou um médico no hospital. Todos esses exemplos, eles são exemplos de pessoas que estão vinculadas ao setor terciário, ou porque é do comércio, ou porque é da prestação de serviços. Ficou claro os exemplos para vocês? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Ah, e não esqueçam de fazer as atividades, tá? Tá anotadinho lá no semanário. Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau.